Para quem não dei bom dia, bom dia. Hoje nós vamos estar dando sequência ao estudo que nós estávamos fazendo semana passada. Alguém lembra o título da semana passada? Hã? Não? Vou ajudar os irmãos. Alvoroçando o mundo. Como alvoroçar o mundo? Lembra disso? Hã? Eu sei que nossa mente é muito limitada, né? Interessante, nós esquecemos com facilidade as coisas. E hoje nós vamos dar sequência, como eu falei, né? Parte 2. Como alvoroçar o mundo. Parte 2. Os irmãos lembram, e nós lemos no texto, semana passada, nós lemos em Atos que os crentes daquela época, pregando o evangelho, chegaram até uma cidade, chegaram ao local e disseram, esse pessoal que alvoroçaram o mundo chegou até a gente. Então, aquele pessoal fez um trabalho digno. Irmãos, lembram, nós conversamos isso, falamos sobre isso. E Jesus Cristo deixou 11 apóstolos, né? Judas havia traído e assim foi se matar, tirar sua vida, enforcar. E depois, na primeira mensagem que nós lemos na Bíblia, Pedro ali, então, para aquele pessoal todo, ele então prega de maneira tão contundente, uma coisa tão firme, que é inspirado pelo Espírito Santo, dirigido por Deus, muitas almas se convertem. E assim a igreja começa a crescer assustadoramente. Falamos que durante o período depois de Cristo, depois dos apóstolos, até a Idade Média, até os nossos dias, nós falamos de várias pessoas, né, que Deus chamou para dar prosseguimento ao trabalho da evangelização e assim levar a mensagem salvadora a todos que precisavam ouvir. Nós falamos de algumas pessoas, citamos até alguns, e até chamei o detalhe para que o fato da idade. Hoje na nossa classe, irmão Dalton, nós estávamos estudando com jovens sobre o tema chamados, atendendo o chamado de Cristo, né? E nesse tema nós estávamos falando que muitas das vezes nós não damos muita atenção quando Deus nos chama. Mas na história a gente percebe que Deus tem chamado muitos homens e mulheres. E um fato interessante é que a idade deles. E nós até comentamos isso na classe dos nossos jovens hoje. Por que Deus muitas das vezes chama mais pessoas jovens do que pessoas de idade? É um fato interessante, um fato que até é curioso. Isso passa na vida de todo mundo. O negócio vai para a vida de todo mundo. Todo mundo vai ter um momento assim. Obrigado, irmã Nancy. Né? Com a idade avançando, até citei o pessoal ali da classe do pastor Jonir, né? Nós citamos eles, né? Uma coisa interessante, a idade vai fazendo que as pessoas conjuguem os verbos no passado. Você já está assim, conjugando os verbos no passado? Porque eu não fiz, eu não falei, eu não fui, eu não... E começa tudo no passado, lá atrás, no meu tempo, na minha época. E o verbo começa a ser mais para a pessoa do passado do que eu vou, eu irei, eu farei, né, do que para o futuro. E isso é uma característica muito do jovem. O jovem pensa para frente. Só que o pessoal vai chegando a certa idade começa a olhar não para frente, mas sim para o passado. É como quem está dirigindo o carro, em vez de olhar para frente, começa a olhar mais para o retrovisor da sua vida. O que fez, o que passou e tal. Mas isso não é regra, isso não é regra. Nós vemos, por exemplo, Deus chamou Moisés. Quantos anos tinha Moisés para tirar o povo do Egito? Quanto? 80 anos. Deus chama Moisés, já 80 anos, cabelinhos brancos. Moisés, é contigo, eu preciso de ti para tirar o meu povo do Egito. Não é regra.
né? Mas tem muita gente, inclusive jovem, que está olhando pelo retrovisor. Não quer olhar para frente. Não quer à frente. E nós vimos que nos discípulos, eles fizeram o que fizeram, e muitos homens na história fizeram o que fizeram, porque começaram a se incomodar com as coisas para frente. Cristo está voltando, e muita gente está indo para o inferno, e eu fazendo o que com isso? E o que eu posso fazer com isso? E assim saíram mundo afora, alvoroçando o mundo. E nós fizemos até um apanhado e vimos por que eles assim fizeram. Só lembrando, eles assim o fizeram porque eles observaram que era necessário levantar os seus olhos. Muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos muito para baixo, no mundo, aqui agora. Eles fizeram o que fizeram porque buscaram primeiro as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Até comentei, falei, repito, que muitas das vezes nós precisamos, sim, devemos e temos que olhar para as coisas que estão ao nosso redor, por questão até de sobrevivência. Mas, veja, primeiro as coisas que são de cima. E Jesus Cristo diz que é questão de prioridade. Ele diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. As outras coisas que são importantes e Deus sabe delas para vossas vidas, ele vai acrescentando conforme a nossa necessidade. Então, assim eles fizeram, alvoroçaram o mundo. Eles assim fizeram, levaram o evangelho a muitas pessoas. E por que hoje nós ainda não estamos assim? Passou-se uma semana que a gente meditou nesse texto. E por que nós, Igreja Batista da Água Branca, ainda não alvoroçamos o mundo? Olha que coisa interessante. Vamos pensar um pouquinho mais? E vamos pensar no texto de Atos, capítulo 14, versículo 21. Atos 2, 14 a 21. Quando Pedro toma a palavra, quando Pedro pega e diz o seguinte para aquelas pessoas que estavam vendo aquela confusão toda na sua visão, naquele momento em que as pessoas foram todas capacitadas pelo Espírito Santo para fazer o trabalho. E aí, então, Pedro toma a palavra, levanta-se e diz assim: E Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro aqui lhe cita um texto que também é importante nós podemos compará-lo, que está em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. É o mesmo texto, é repetido. Acompanhe comigo. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. É o texto, é o mesmo texto. Perceberam? Então Pedro, ele agora cita aqui o livro do profeta Joel. E no livro do profeta Joel, para a gente entender essa passagem que Pedro repete, e você também vai entender agora o que estava acontecendo lá, para poder então ter a visão que Pedro teve
quando ele proferiu essa mensagem. O que estava acontecendo no povo de Israel? Não muito diferente de hoje, parecido, momentos diferentes, lógico, mas situações muito parecidas. Acompanhem comigo. No capítulo 1 do profeta Joel, versículo 4. Veja aqui. Ele estava passando ali um grande problema. Qual é o problema? O que o gafanhoto portador deixar o gafanhoto peregrino comeu, e o gafanhoto peregrino deixou o gafanhoto devastador comeu, e o gafanhoto devastador deixou o gafanhoto devorador comeu. Quanto gafanhoto, né? Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. As sementes estão murchas, debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado? As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. O que estava acontecendo naquela época? Acompanhe comigo. Uma verdadeira crise de quê? De alimento. Veja, o que diz o texto? O povo, o que tinha plantado, aquela nuvem de gafanhoto, o que fez? Devorou. Acabou. Plantou, perdeu. O que plantou, perdeu, porque os gafanhotos todos atacaram e todas deixaram nada. Você já viu uma nuvem de gafanhoto alguma vez? O negócio é perigoso para a plantação, porque eles passam e comem o que puder comer. E o que podem comer acaba com tudo. Não fica nada. Então diz o texto que Deus permitiu que os gafanhotos acabassem com tudo. Tudo que tivesse plantado. Na sequência você percebe que o gado estava em situação? Desesperado, não tem o que comer. Repare que o gado está morrendo. Não tem nada. Não sei se você percebeu no texto, nem chuva estava caindo. Nem chuva. Não tinha nem água para dar de beber. E você percebeu também no texto que até as sementes, o que aconteceu com as sementes? Murchou. Quer dizer, até aquilo que ele tinha para plantar, agora o quê? Também perdeu. Imagina você, o camarada que vive da agricultura, tirar o sustento para si e para o povo. O gafanhoto vem, come o que tem plantado. As chuvas não caem, tudo começa a secar. E com certeza você já viu como é que é o negócio quando começa a ficar seco demais, como nós estamos passando nesse período, né? O fogo começa a funcionar, né? As palhas que ficam começam a queimar, o negócio não fica agradável. E as sementes que ele tinha para a próxima plantação secou, perdeu. Estavam ali numa verdadeira crise de alimento. Você acompanhou essa semana o noticiário e percebeu que o Brasil está entrando, mais uma vez, naquele índice de falta de, viu? Falta de dinheiro, está entrando na pobreza. Muita gente com fome, muita gente na linha de baixo da linha da pobreza. O negócio está feio. O negócio está feio. Está ficando feio. Crise alimentar. Falta comida.
Você, graças a Deus, tem certeza que tem sua comida em casa. Isso é porque Deus não deixa faltar, mas acompanhe comigo. No capítulo 2, livro do profeta Joel, nós vemos agora um outro problema, uma crise, uma outra crise. Agora diz, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Por quê? Porque estava invadindo, ou estava por invadir, o Império do Norte. Você lê no capítulo 2, como um todo, você vai ver um império que havia destruído Samaria e estava agora para entrar também lá no povo judeu, lá embaixo. Estava agora numa crise também política, uma crise militar. Imagine você não sabe o que é isso, ter uma invasão militar. Acho que ninguém participou da guerra, da Segunda Grande Guerra. Alguém aqui participou? Né? Acho que não, né? E talvez os mais de idade, talvez estiveram lá pertinho como criança, mas não sabe como é que o negócio funciona. Guerra não é bom, não. O negócio não é bom. Mas eles estavam na iminência, uma crise política. E tinha muita crise naquele país. O negócio estava inundado em crise. E aí Deus diz àquele povo, naquele momento, o seguinte, ó, pessoal, agora, porém, diz Deus, declara o Senhor, agora, porém, para e faça o quê? Convertei-vos, voltem-se. Isso significa que aquele povo estava aonde? Para que lado? Oposto de Deus. Oposto de Deus. Quando Pedro narra essa profecia, ele está tentando mostrar o seguinte: você, povo de Deus, vocês que são filhos de Deus, vocês têm que voltar. Você leu comigo no texto. O pessoal da Judéia, são judeus. Vocês estão longe de Deus. Vocês precisam voltar. E hoje o mundo está também do jeito que vai, porque o povo de Deus está indo para longe de Deus. É para piorar a situação. As igrejas, muitas aí por aí, igrejas estão fazendo festas, igrejas por aí estão fazendo shows, mas a coisa não é bem assim, não. A crise está crescendo. Eu falei aqui e repito, igrejas, verdadeiras igrejas, estão cada vez mais vazias. Por quê? Porque o povo não quer mais saber de Deus, está indo para longe de Deus. E em outros lugares, em outros países, a gente vê que igrejas até fecharam. Fecharam por quê? Foram para longe de Deus. Você vai ver por que isso acontece daqui a pouco. Então diz Deus o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim. Nós precisamos voltar os nossos corações para Deus. Precisamos voltar o nosso coração para Deus. Isso é fundamental. Essa volta, ela precisa primeiro ser particular. Eu preciso me voltar para Deus. Não é o coletivo. Eu preciso voltar para Deus. Essa volta para Deus, diz o texto, é de todo o coração. Não é parte, não. Não é um pedaço, não. Não é só aos domingos. Não. É de todo o coração. E aí tem uma palavrinha que o pessoal não gosta muito ou não entende, de jejum. O pessoal pensa que jejum é só deixar de comer. Vou fazer um jejum, porque tem por aí muita gente ensinando errado sobre jejum, a prática do jejum. Não é o nosso estudo agora, mas eu preciso falar alguma coisa sobre isso. O jejum não é só deixar de comer. Vou fazer um jejum aqui para este objetivo, né? É para parecer. Tem gente que faz para parecer, né? Emagrecer, isso também é importante, eu também preciso fazer. Mas tem muita gente que faz jejum assim, irmão. Só presta atenção. Olha só, coisa interessante. Eu estou com um problema, vou fazer um jejum para Deus intervir nesse problema. Como se fosse uma moeda de troca. Eu me sacrifico deixando de comer para que Deus possa me atender. Só que não é isso que a Bíblia fala sobre jejum, em lugar nenhum. Em lugar nenhum a Bíblia fala sobre isso. A palavra grega usada por Deus para jejum, em bom português, é
aflição de espírito, aflição de alma. Você entende fácil agora o que eu vou dizer. Você, quando está aflito com algum problema, seja ele qual for, você está muito angustiado com este problema, você tem fome para comer? Não. Você tem fome para rir? Não. Você tem fome para se divertir? Não. Porque você está passando por um grande problema de espírito, de alma. Está angustiado. Você não tem prazer em nada. Isso é jejum. Em que você se aflige, você colocou ali no seu coração aquele negócio, está difícil. E quando ele diz com diligência, ele diz com muita profundidade, ele diz jejuar. Ou seja, sinta a sua aflição. Você tem que se reconhecer, você tem que olhar no espelho e ver como miserável você está diante de Deus. É isso. A palavra jejum é isso. Não é moeda de troca. Vou jejuar de 7 a meio-dia em favor disto ou daquilo. Aí você não toma o café da manhã, não faz o seu lanche. Bem, quer fazer o seu jejum, faça. É bom, vai emagrecer. Né? Aí chega meio-dia, pronto, meio-dia. Agora vamos almoçar e traça aquele prato cheio, oferece a Deus o jejum, né? Assim que o pessoal fala, né? Vou oferecer a Deus esse jejum, né? E está aí o jejum, meu sacrifício, agora o Senhor faz a sua parte, tá? Resolve aquele problema. Dá teu jeito, porque a minha parte eu já fiz. Ah, se fosse assim, irmão, seria tão fácil, né? Tão fácil. Jesus Cristo, quando ensina sobre jejum, não fala nada disso. Mas voltando ao texto. Ele quer que você sinta a sua realidade. Nós, como igreja, precisamos sentir a nossa realidade como igreja. Estamos alvoroçando o mundo ou não? O que está acontecendo? O que eu tenho feito de errado? Tenho que me voltar para Deus. E diz o versículo ainda que temos que nos voltar para Deus com choro, com pranto, com tristeza, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo as nossas miserabilidades. Você lembra do texto em que Jesus Cristo fala, bem-aventurados que choram? Você lembra? Bem-aventurados aqueles que sofrem. Você lembra? Pois é, esse texto aí é a mesma coisa. Felizes, extremamente felizes, não tem como ser mais feliz aquele que consegue olhar para dentro de si e ver que ele é pobre, que ele chora, precisa de Deus para poder sobreviver e agir. E ainda dentro desse texto, lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, olha o que Paulo fala aqui. Não somos como Moisés. Você já leu esse texto, mas não prestou atenção nele. Olha só, tenho certeza. Que eu também não prestei. Quando eu estava estudando, que eu li, eu falei, gente, é mesmo, eu não pensei isso. Nunca tinha visto isso. Olha só. Não somos como Moisés, que colocava sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que o quê? Que o quê? O que é desvanecer? Vai acabando. Vou lembrar a história para os irmãos. Moisés subiu um dia para a presença de Deus. E lá, quando ele desce, o rosto dele brilhava. Brilhava o rosto. Você conhece a história, não conhece? Pois é. O rosto dele brilhava. Aí o povo pediu, ele botou um véu para que o pessoal não pudesse, né, ver aquele brilho. Só que o brilho foi o quê? Acabando. Aí o que fez Moisés? Para que o povo não visse que o brilho estava acabando, ele continuou com o véu na cara, para que todo mundo pensasse que ele ainda estava resplandecendo como antes. Isso para mim soa como o quê? Hã? Vaidade, sim. Tem mais. Isso me soa como o quê? Mentira. Hipocrisia. Querer mostrar o que não é. É estar naquilo que não é, como não é. Deu para entender o que eu estou dizendo? Tem muita gente nas nossas igrejas que tenta mostrar uma espiritualidade, tenta mostrar uma santidade, tenta mostrar uma realidade que não é, com atos. Por isso as igrejas estão parando. Por isso que nós não estamos mais alvoroçando o mundo,
porque nós estamos fingindo ser o que não somos. Só que isso tem que ser de coração. Lembra o texto? Isso tem que ser lá de fundo, não é do exterior. Tem que ser lá dentro mesmo, nas profundezas do nosso eu, para mostrar ao mundo o que realmente nós somos e não o que nós queremos ser. Ou que fingimos ser, aliás. Fingimos ser. A vaidade, a hipocrisia, a mentira, muitas das vezes está mais presente na nossa religiosidade do que na nossa vida, que não deveria estar. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu preciso viver realmente a verdade. Quantas pessoas carregam as suas Bíblias debaixo do braço, para cima e para baixo, mostrando ou tentando mostrar uma religiosidade como filhos de Deus, e não são. Hoje de manhã, antes de vir aqui para a igreja, eu estava ali no centro de Bangu, com o Matheus, a gente precisou sair, e enquanto estava esperando o Matheus, uma senhora com uma Bíblia na mão parou perto e começou a falar com uma outra senhora ali, e falou assim, porque esses caras que ficam aí e tal, falando e acontecendo, me tira a paciência, já estou indo para a igreja pecando. Aí eu cá com meus botões, quase, irmão, quase, minha língua coçou. Quase que eu falei, vem cá aí, o que você tem feito para isso mudar? Ligar para a prefeitura, para a polícia? Ou pregar do evangelho? Ou prega ou não prega? Porque isso só tem uma solução, pregar o evangelho. E ela se colocando num patamar de super crente, né? Criticando todo mundo, mas ela mesma parou para ver que ela não tem feito nada. Não sei o dia a dia dela, não sei. Mas aquilo que ela passou para mim estou indo adorar a Deus e por causa dele eu estou em pecado. Chato, né? Faça alguma coisa. Então diz o texto, no versículo 12 de Joel capítulo 2. Olha só que coisa interessante. Veja aí na sua Bíblia. Assim, agora mesmo. Assim, agora mesmo. O que eu entendo por isso, irmãos? O que eu entendo por isso? Veja comigo aqui, destacando, versículo por versículo. Versículo 15 do capítulo 2. O que está escrito aí no versículo 15? Toquem a trombeta em Sião. Toquem a trombeta aonde, irmãos? Toquem a trombeta aonde? Geralmente a trombeta era tocada para quê? Para fora. Avisar, está vindo o inimigo, estamos conquistando. Os soldados usavam geralmente esse tipo de artifícios, né, naquela época. Lembra de Jericó? Trocar em direção e tal. Pois bem, o que o profeta Joel e Deus inspirando a eles diz o seguinte: toque a trombeta dentro de vocês. Façam um barulho, chame a atenção dentro de vocês. Dentro de vocês quem? Olha o versículo 16. Diz aí no versículo 16. Reúnam o povo, consagre a assembleia, aí começa. Ajuntem quem? Os anciãos. Por que ele usa essa expressão, ajuntem os anciãos? Não estava bom dizer, reúnam o povo e consagrem a assembleia? Mas veja que ele faz destaque. Juntem os anciãos. Ele está dizendo o seguinte, essa mudança tem que começar por primeiro quem? Os mais velhos. Os mais velhos. Os mais idosos, os mais velhos, pela vida, vão muito se consolidando, se alicerçando, e não aceitam mudanças. Não aceitam muita mudança. E nessa consolidação, nesse formatar, nesse parar, o que vai acontecendo? Qualquer mudança é perigosa para eles. E não aceitam mudanças. Vou lembrar o caso aí, os irmãos bem mais antigos aí, os mais antigos, mais velhinhos. O seu avô, você lembra do seu avô? Mais velho, bem mais velhos, tá?
Seu avô costumava usar o que na cabeça para sair na rua? O chapéu, né? Tinha que ter chapéu. Isso é decente. Aí veio o seu pai. Seu pai usava chapéu? Não. Mas por que não usava chapéu? Não é coisa de sinal de decência? Você usa chapéu? Mas o que aconteceu com o chapéu, gente? Percebeu? Houve uma mudança. Houve uma mudança de costume, que não alterou em nada a vida espiritual de ninguém. As mudanças são importantes também acontecer. Nós somos vivos, nós estamos vivos. A coisa vai funcionando. Eu não digo mudar para pecado, não é isso. O que é pecado na Bíblia é pecado, sempre foi. Eu digo costumes normais. As irmãs aí lembram muito bem, antigamente, nos anos 70 por aí, usar calça comprida era o quê? Ei, Manassi? Era pecado, era roupa de homem. Hoje eu acho que todas as irmãs têm uma calça, nem que seja uma, mas tem. Morreram por causa disso? Evoluíram? Claro. Normal isso. No passado, os mais antigos devem lembrar isso, pastor aí de calça jeans, camisa social aberta, tá? Sem gravata, pregar no púlpito, não chega nem na porta da igreja. Não era assim que o negócio funcionava? Mudou, acabou isso. Mas veja o texto, a palavra de Deus ela não muda. Isso sim não muda. Mas diz o texto, os anciãos precisam entender que também precisam mudar, se consagrar mais a Deus. A vida ela não para só porque fez 60 ou mais. Não. A santificação não para só porque fez 60 ou mais. Não. Continua. O processo é para frente, não é para trás. Mas ele diz ainda no versículo 16, que além dos anciãos, dos mais idosos, dos líderes da igreja, porque o ancião é também considerado um líder na igreja, diz também o quê? Continua no versículo 16. Os jovens. Os jovens. Os jovens também precisam entender da necessidade da santificação, da mudança, do olhar para dentro. Por quê? Porque o jovem é a igreja de amanhã. O jovem é a igreja de amanhã. Então, se agora não estão percebendo isso, quando chegar o amanhã, como é que ficam as igrejas? Complicado, né? O jovem precisa também. Precisa entender que é necessário a mudança. Mas eu acho interessante no versículo 16 que depois do jovem ele usa outra expressão aí. Qual é a outra expressão aí? Os que mamam. Aí você faz a pergunta, peraí, os que mamam também precisam se voltar para Deus? A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, tá? Se ela sendo a palavra de Deus e Deus diz que as crianças que mamam precisam também voltar-se para Deus, é porque ele está dizendo o seguinte para você e para mim. Você precisa ensinar, levar, instruir desde pequenininho nos caminhos de onde? Do Senhor, porque até quando envelhecer, o que vai acontecer? Hoje muitos pais choram, não estou dizendo que é uma coisa regra geral, mas hoje muitos pais choram pelos filhos, porque quando pequenininho, ele acorda a semana toda tão cedinho, né? Deixa domingo dormir um pouco mais. Ah, não, ele não fica quieto, ele fica andando para cima e para baixo. Meus irmãos, prestem atenção uma coisa. Criança é muito mais inteligente do que você pensa. Essas criancinhas que ficam, às vezes, andando dentro da igreja, que às vezes muitos olham de rabo de olho, com uma raiva, querendo fulminar e dizendo nos seus corações, por que o pastor não manda tirar a criança, não sossegar? Essas crianças estão ouvindo a palavra de Deus também. Estão ouvindo. Estão prestando atenção. Ao jeito delas. É ao jeito delas. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus Cristo e tentaram impedir as crianças de chegarem junto de Cristo, não foi isso? Mas Jesus Cristo disse que essas criancinhas, quem não for como elas,
não entra no reino dos céus, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças também, as que mamam. Piquititinhas de colo, que não entendem nada aparentemente, mas estão observando, aprendendo, ouvindo tudo o que está acontecendo. Mas ainda tem no versículo 16 uma coisa interessante. Até os recém-casados. O que o recém-casado tem a ver com esse negócio, irmão? Existia, né, na cultura, existia, não existe até hoje, na cultura judia uma coisa interessante. Vou me casar. Se eu vou me casar, eu fico dispensado por 1 ano de servir o exército. Se eu estou servindo, eu sou liberado das obrigações. Para que eu e minha esposa podemos nos dedicar ao casamento durante aquele 1 ano. Veja, não precisava, não tinha mais como ficar casado e trabalhando, servindo o exército e as forças militares, coisa e tal. Não, dispensado. Durante 1 ano. Vai viver a sua vida de casado. Vai viver a sua vida de casado. Mas, no entanto, diz o texto que até os recém-casados devem deixar os seus o quê? A necessidade de se voltar, de se arrepender, é tão grande que até o casamento, Deus está dizendo assim, larguem para se consagrar a Deus. Não estou dizendo aqui divórcio não, tá? Pelo amor de Deus. Não estou falando de divórcio. Não vai entender errado, não põe a palavra na minha boca. Ou seja, nada pode ser mais importante que a consagração. Feito isso, veja o versículo 18. O que diz aí? Logo no início do versículo 18. Logo no início. Versículo 18. Vamos lá. Ah, chegou. Feito isso, aliás, esqueci, me perdoa. No versículo 17, eu anotei, mas já pulei aqui. No versículo 17, me perdoe, faltou um texto aqui, faltou uma palavra que eu não posso deixar passar. No versículo 17, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem o seu próprio o quê? Pecado. Mais um grupo, eu esqueci, já estava esquecendo. Né? Até os sacerdotes. Hoje nós não temos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes de Deus. Mas aqui ele está se referindo a um grupo especial. Qual grupo especial que eu poderia, numa tentativa de comparar, qual seria esse grupo hoje? Qual seria esse grupo hoje? Aqueles que ministram perante o Senhor. Quem seriam esses hoje? Os pastores. Os pastores. Não é que pastor é mais sacerdote do que os irmãos, não. Não é isso. Mas ele está aqui querendo colocar a situação da responsabilidade. Até aqueles que são pastores precisam também voltar-se para Deus. Porque uma coisa, irmãos, é falar daqui da frente a palavra de Deus. Outra coisa é trazer do coração de Deus para o meu coração e depois passar para os irmãos a palavra de Deus. É a gente parar e orar e pedir a Deus, para Deus falar. Não é o que eu quero, não é o que eu penso. Porque eu quero, o que eu penso é muita coisa diferente do que eu falo. Porque o que eu quero, o que eu penso, é o homem falando. Mas o que Deus quer falar é o mais importante. E às vezes eu fico triste quando eu vejo pastores, seja em qualquer for lugar, falando o que pensam nos seus corações e não do que o coração de Deus manda falar. Isso não é difícil acontecer, não. Isso não é difícil acontecer, não. A gente vê no povo de Israel, muitos que operavam diante do Senhor eram chamados para dizer a palavra de Deus e falavam coisas dos seus corações. E quando via um profeta de Deus que, verdadeiro, autêntico, dizia outra coisa, ele era até mal visto por causa disso. Você conhece exemplo. Mas seguindo então, todos, os anciãos, os líderes, os jovens, os que mamam e os pastores, todos devem se voltar com zelo para o nome de Deus. Todos.
E aí sim, versículo 18. Versículo 18 começa com a palavrinha então. Você conhece a palavrinha no português? Hã? Essa conjunção. Pois é. Se você fizer isto que tem que ser feito, o Senhor vai fazer a parte dele. E o que ele vai fazer? Veja o versículo 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eu estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, suficiente para satisfazê-los plenamente. Falta de comida? Acaba. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, ou seja, os exércitos inimigos serão postos para correr. Os inimigos serão postos para correr. Versículo 21. Versículo 21 agora. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vagar, a peregrinar longe de vocês. Olha que coisa linda. Mas diz o texto também mais, e a sua podridão subirá, o seu cheiro se espalhará. Todos verão a derrota humilhante, destroçada dos nossos inimigos. Olha que coisa linda, irmãos. Deus fará isso com a gente. Aí vem o versículo 21, diz: não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito grandes o quê? Coisas. Grandes coisas entre nós. Aí vamos alvoroçar o mundo. Aí vamos alvoroçar, lógico. A chuva volta. Os gafanhotos são levados para longe. Os inimigos desaparecem. As crises acabam. Para concluir, irmãos, eu acho que esses problemas que nós passamos, essas crises que nós passamos, elas são tranquilas de ser superadas em Deus. Repare a minha frase. São fáceis de serem resolvidas em Deus. Porque o pior problema está no versículo 27. Veja qual deles é. Versículo 27. Então vocês saberão que estou aonde? No meio de Israel. Quando você acha que Deus está longe, não é porque Ele está longe. É você foi para longe de Deus. Aí vem os problemas, as crises. Então, volte-se para Deus. Mude. Resolva o problema de parar de caminhar para longe de Deus, caminhe para junto de Deus. E aí então você, eu, nós todos saberemos que o nosso Deus é o Senhor. Esse é o problema maior das nossas vidas. As crises muitas das vezes acontecem porque Deus está longe de nós. E aí, se nós nos voltarmos para Deus, versículo 28 que nós lemos agora há pouco, no início, então, diz o texto, depois dessas coisas, veja o que diz aí o versículo 28. Na sequência, versículo 28, não tem, né? Não tem problema. Vê na sua Bíblia aí. Derramarei o meu espírito. Deus vai derramar o seu espírito. E aí então, os velhos, os idosos, os líderes, terão o quê? Sonhos. O que é sonho, irmão? É fácil de entender. Você, quando era novo, você queria ser o quê? Pietro, você que tem novinho, quando você crescer, você quer ser o quê? Ele tem um sonho de ser programador. Tem um sonho de ser programador. Não estou chamando aqui de velho, não, mas irmão Zé Bento. O que o irmão quer ser quando crescer? Já cresceu.
Cadê o sonho? É continuar? Percebeu a diferença? Perceberam a diferença? Pedro diz para mim, pequenininho, 12 anos, né, Pedro? Ele tem um sonho, ser programador. Aí cresce, é programador, continuar. Espera aí, não é isso que a Bíblia está dizendo. Os idosos, os anciãos, terão sonhos. Eu quero mais. Eu quero fazer mais. Eu quero ir mais longe do que eu já cheguei. E os jovens? Terão o quê? Diz o texto. Os jovens terão o quê? Pode ver aí. Os jovens terão visões. Não é esse negócio que por aí tem ensinado de visão, que viu o anjo descendo, subindo, descendo. Não é esse negócio, não. Não é isso, não. Visão aqui é. O jovem tem isso, né? O jovem tem isso. Não, eu posso resolver isso, eu vou fazer isso, eu vou. Ele tem a capacidade de fazer e querer fazer. Coisa que muitas das vezes nós, e muitos mais os idosos, eu não posso, não. É expectativa. Eu não posso, eu já não tenho mais idade para isso. Aí começa a chorar, né? Desculpa a idade, coitado, né? Eu sei que existem limitações, eu sei que existem problemas normais da idade, todos nós temos. Mas ele está dizendo o seguinte: os jovens têm expectativa de mudar, de fazer e acontecer. É uma característica do jovem. Mas é interessante que nesse texto, irmãos, do profeta Joel, e Pedro não repete essas palavras, ele diz: todos, seja servo, seja livre, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, todos vão fazer alguma coisa. O que você tem feito? Então, irmãos, para alvoroçar o mundo, nós precisamos muito de Deus em nossas vidas. E mais para ter Deus em nossas vidas, e os problemas sejam solucionados com mais facilidade, irmãos, tenhamos Deus realmente em nossas vidas. Não somente de nome, mas de presença e ação no nosso coração. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, para que esta igreja venha alvoroçar mais e mais a nossa região, as nossas casas, nossos parentes, todos que estão ao nosso lado. E venhamos, para a honra e glória do nosso Deus, povoar o céu, não a igreja física. Seria bom, né? Tá cheio aqui, lógico que não gosta, né? Mas povoar o céu. Povoar o céu. Certa vez uma pessoa falou assim para mim, não com maldade, com certeza: poxa vida, a gente trabalhou tanto para aquela pessoa se converter, ela se converte, vai para outra igreja. Eu falei: glória a Deus por isso. Se converteu e está servindo ao Senhor. Eu tenho certeza que ela não falou por maldade quando disse isso, porque nós gostaríamos que estivesse aqui com a gente, né? Lógico, né? Encher os nossos celeiros de pessoas, é óbvio. Mas, graças a Deus, fiz a minha parte e a pessoa se converteu e ela agora trabalha para Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos usar para que esse mundo seja alvoroçado, né, pela palavra de Deus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, encerrando este culto. E não deixando que Satanás venha plantar em nossas mentes, em nossos corações, palavras, dúvidas, ideias que venham fazer com que venhamos a parar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença estamos e queremos Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, como nós já vimos pessoas hoje aqui demonstrando isso. Continue nos abençoando para que esta igreja, começar por mim, venha levar o Teu evangelho verdadeiro, autêntico, àqueles corações que estão sem Te conhecer, mergulhados nas trevas do pecado. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que somos limitados, temos nossas falhas, mas o Senhor pode nos capacitar para exercer o Teu trabalho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que venhamos, como no passado, levar a Tua mensagem de salvação sem medo, sem duvidar, mas derramando nosso suor,
derramando nossas lágrimas para que o Evangelho chegue aos corações daqueles. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos. Estamos chegando ao final deste culto. Esteja também orando, irmãos, pelo irmão Zago e a sua esposa, irmã Alda. Né? Ele tem mandado para mim fotos, não sei se para algum dos irmãos também tem mandado. E hoje ele está numa igreja, agora esqueci o nome da igreja, fazendo um trabalho, preparando pessoas lá com os pastores para a obra da evangelização naquela região. Né? Estejam orando por ele. O trabalho está sendo feito para a honra e glória do nosso Deus. Deus possa abençoar. E logo mais à noite teremos novamente mais um momento de festa, de culto e adoração ao nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar em tudo. Tem alguma dúvida? Não, né? Então, orando assim silenciosamente, estamos encerrando este culto.